Bora, galerinha! Aula de educação física aqui nessa sexta-feira, véspera de feriado, todo mundo já aproveitando para dar aquela última estudada antes de curtir um feriadão de 4 dias. Animada, professora Mara? Sim, aí vamos aproveitar o feriado, cada um aproveitando da melhor forma possível, uns descansando, outros passeando, mas sempre tomando cuidado ainda, né, Juliana, com todos os perigos ainda do Covid, precisamos tomar cuidado. Exatamente, segurança em primeiro lugar e cuidados assim, né? O tema dessa aula também relaciona-se a cuidado. É um treinamento individualizado. Então, como a gente pensa, como a gente traz aí essa questão que o treinamento ele tem que ser para cada indivíduo, né? Tem toda essa questão, porque eu acho justo. Eu sou professora de educação física, a Mara também. Então, amanhã... Aliás, fazem, eu acredito, que uns 3 anos que eu não piso numa academia de musculação. Mas amanhã eu vou com você lá na sua musculação e vou fazer o mesmo treino que você. Então, será bem-vinda, sim, lá na academia, mas o mesmo treino é um pouco complicado, porque somos pessoas diferentes, com objetivos diferentes, e nós temos que ter um treino individualizado. Mas não somos professores de educação física? Sim, mas não podemos fazer o mesmo treino dessa forma, né? Então, temos objetivos diferentes, somos pessoas diferentes e em situações diferentes. Então, realmente, o profissional de educação física, porque também a gente recorre a ele na academia, né? E aí vem... e analisa com a gente o melhor treino de acordo com o nosso objetivo, com as nossas características físicas. Exatamente. E vamos para o objetivo da aula de hoje, que é compreender a aplicabilidade dos princípios de treinamento. O objeto de conhecimento, ginástica de condicionamento físico e treinamento físico. Então, vamos começar com algo que vai fazer vocês refletirem e se colocarem em algum momento como na postura de a pessoa que está praticando uma atividade física, que está procurando, né? A gente vem falando aí, nós estávamos juntos no 9º ano, e aí esse ano a gente vai aprimorando e dando nomes e conceitos para algumas coisas que a gente trata no fundamental, né, Mara? A gente trata nos anos finais e no ensino médio a gente acaba conceituando de maneira mais precisa. Exato, e o ensino médio ele é assim mesmo, né? A gente vem, então, resgatando tudo que tivemos nos anos finais, mas agora a gente conceitua de uma forma diferenciada, porque estão no primeiro ano, na primeira série, e se preparem, porque daqui para frente a gente vai falar de treinamento, de outros assuntos, e todos com conceituação que serão bem importantes, porque vocês estão aí, né? É a fase adulta, chegando, então é a conceituação diferenciada para vocês mesmo. Exatamente, por mais que a gente sabe aí que faltam 2 anos ainda para vocês adentrarem ao mundo do Enem, e muita coisa pode mudar, alterar até lá, são questões, são assuntos que são tratados no Enem. Então a educação física isso também está presente e eu falo isso sempre para vocês. Por isso que ela tem um pouquinho mais de conceito, pensar um pouquinho mais na qualidade de vida, na saúde e vamos lá. Sim. Quando pensamos em treinamento físico, remetemos-nos aos profissionais de educação física. São eles que determinam qual é o exercício seguro e adequado, podendo ser realizado de forma individual ou coletiva. Foi o que a professora Mara falou. Quando a gente vai entrar lá na academia de musculação, a gente vai procurar um profissional de educação física que vai nos orientar. Mas existem também, a gente aprendeu aí bastante o ano passado, e tem as ginásticas. Isso. E são feitas em grupo. Correto. Né, Mara? Certo. E aí é bacana a gente pontuar isso, que podemos fazer a ginástica de academia em forma, a dança, todo mundo junto ali, cada um tem o seu objetivo, mas é um programa de exercícios para um grupo coletivo. Quando a gente trata de algo pessoal, de um objetivo pessoal, de um treinamento específico onde eu vou fazer sozinho, eu não tenho que fazer como fazer ao mesmo tempo. Eu e a Mara, vambora, Mara, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Na musculação não funciona dessa maneira. Exatamente. E aí, a gente recorre ao profissional de educação física. Porém, existe um profissional que tem uma especialização que é mais individualizada,
que é o personal trainer, que todo mundo escuta falar, principalmente os artistas, tem, né? Sim, chiquérrimo isso, né? E assim, só voltando um pouquinho, Juliana, na academia existem aulas também que vão trabalhar a questão muscular, por exemplo, de glúteo, abdômen, né, e a perna. E estão todos ali coletivamente, mas eu trabalho um determinado peso orientado pelo professor, a professora Juliana vai trabalhar um determinado peso orientado. Então, de repente, o exercício é o mesmo, mas para a professora tem aquela questão, a Juliana sempre fala, né, o joelho, então determinado exercício ali, para ela, o profissional naquele momento dá um exercício diferenciado, porque não dá realmente para ser para todo mundo, né? Exatamente, cada um tem o seu histórico aí, do corpo, que tem uma lesão, alguma coisa a mais, e quanto mais a gente vai ficando mais velho, não que nós estejamos velhas, mas as coisas vão evoluindo dessa maneira. Eu tô vendo que vocês estão quietinho no chat. Quietinhos, viu? Dá um oi aí e fala, ó, estamos aqui, ó, a gente existe. 2 professores aqui, queremos mais professores, vamos lá. A gente se sente sozinhas, né, Mara? Sozinhas, não dá. Não, estamos todos juntos. Vamos lá. O termo personal trainer vem do inglês e é utilizado para denominar o profissional de educação física que atua como preparador físico ou treinador individual personalizado. Geralmente, esse profissional atende a um indivíduo ou um grupo pequeno de pessoas que o contratam para receber um atendimento ou treinamento específico para atingir seus objetivos pessoais, além de ser um profissional dedicado que oferece exclusivamente treinos e orientações focadas nas características individuais de seu aluno, a fim de evitar lesões e potencializar resultados. Então não quer dizer que se eu for para uma academia e consultar o professor, tiver a orientação de um professor que está ali, eu não vou ter resultado. Terei, mas o personal trainer, ele estuda de uma maneira que ele consegue ser mais objetivo, né? E mais a fundo, porque o professor de educação física que está ali na musculação, ele tem diversos alunos ao mesmo tempo. Agora, o personal trainer, ele está ali exclusivamente para você, é algo pessoal. Continuando, para atuar nessa profissão, é preciso se formar em Educação Física e ter o registro no CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, órgão responsável pela regulamentação do trabalho dentro da área de educação física no Brasil. O personal trainer é quem elabora e supervisiona a execução da rotina de exercícios e acompanha a evolução do indivíduo. Para isso, é importantíssimo o conhecimento sobre o corpo humano, as capacidades físicas, os princípios do treinamento físico, as rotinas e as possibilidades de exercício. Então entra também isso, né, professora Mara? Eu tenho disponibilidade tantas vezes na semana, você tem outra. E além de montar, prescrever um treino adequado, de acordo com as minhas patologias, minhas doenças, a questão da fadiga muscular, né? O tempo que eu demoro para fadigar, ele também acompanha se a execução está correta. Exato. Então foi o que a professora falou exatamente em relação à academia, né? O instrutor, né, que é o profissional de educação física, ele passa em uma pessoa praticante ali, em um aparelho, ele vai em outra. Nós chamamos ele ali na academia. Né? Então, assim, ele está dando atenção a todo mundo, mas ele não tem um aluno específico. O personal, ele vai montar também o treino específico, ele vai auxiliar na execução do movimento, e naquele momento, então, é a professora Juliana, minha personal, e eu. Aí nós marcamos ou em uma academia, ou em um outro local, mas é aquele atendimento individualizado mesmo, né? O personal faz o treino, o personal, ele orienta quanto ao nutricionista que a pessoa precisa procurar, que também são os profissionais que auxiliam aí para que tudo ocorra um desempenho bem melhor, não é? Exatamente. Então é um grupo, são vários fatores, né? E aí a gente também tem que tomar cuidado com esses treinos prontos e com essas aulas de aplicativos, de plataformas, de vídeo, que às vezes oferecem pra gente um pacotinho pronto, onde todo mundo se enquadra naquele pacotinho. O que a gente sabe que não é bem assim. Sim. Né? É isso que a gente está fazendo questão de falar aqui para vocês diversas vezes. A gente tem que tomar o cuidado de tratar-nos com carinho, né? Então, se eu tenho carinho por mim, eu não vou na academia do meu amigo e sair fazendo igual a ele.
São coisas distintas. É como os exercícios que a gente traz para vocês, né? São pensados, são estudados por nós, exercícios que realmente a gente sabe que nós vamos passar aqui, que vocês poderão fazer aí com segurança. Então é a mesma coisa, o personal ele tem o treino que ele prescreveu para o aluno, ele acompanha, ele vai trabalhando também as questões das medidas, para ver se teve evolução, se o aluno está tendo desempenho adequado. E é isso, é um treinamento individualizado. Precisa ser um profissional de educação física, então, mas o meu amigo entende de musculação, né? Porque ele pratica há anos, então tem a regulamentação do CREF, não pode ser, então, uma pessoa só que conheça, né? É um órgão que regulamenta para que a gente realmente dê e tenha segurança, né? Isso é bacana. Então, assim, quando você for lá no seu professor, na sua academia, pergunta se tem o CREF, né? É importante. Não é questão da gente estar cuidando da vida do outro, a gente está cuidando da nossa vida para saber se o professor tem a habilitação, né? A coisa escrito, né? Não é nem a capacidade, porque daí ali a gente tem uns que até tem. E essa história assim, ó, pode vir, eu treino há muito tempo, eu já sei montar o seu treino. Ele não tem as orientações, as matérias que nós tivemos na faculdade, fisiologia humana, biomecânica, cinesiologia, que estudam exatamente essa parte de movimento, de como o nosso corpo reage a um estímulo, a sair da zona de conforto. E aí, Mara, eles levam em consideração alguns princípios do treinamento. Os princípios do treinamento norteiam qualquer programa ou atividade física, desde uma simples caminhada ou até mesmo um treino mais intenso. Gostou desse cachorrinho aí fazendo? Sim, ele tá se preparando, né? Parece mesmo que ele vai puxar a barra. Né? E aí também a gente vem com a corrida, né? Que é um treino bem mais intenso, que é esse que você estava falando. Exatamente. Então, coisa simples, até mesmo, tem até uma amiga que fez faculdade comigo, que ela tem essa questão de ser personal trainer de grupos, na verdade assim, ela tem grupos de corredores e ela trabalha individualizado para que cada um obtenha o seu melhor resultado. Então é muito bacana, existe em diversos âmbitos. Então não é só para a musculação. A gente tem na corrida. E o personal que a gente está falando aí, né, dessa questão do treino individualizado, ele não para não, assim como nenhum profissional deve parar em nenhuma profissão, né? E aí existem as especializações também para ser personal, porque não dá para parar, viu? É muita coisa nova que se estuda, então é isso mesmo, eles vão em busca de treinamentos novos, de treinamentos mais eficientes e assim, estão sempre estudando. Para vocês terem uma ideia, tem até um personal agora que é focado em pós-Covid. Então, quem teve Covid, quem ficou com algumas sequelas, que a gente sabe que infelizmente algumas pessoas ficaram, né, com essa lembrança ruim. E ele tem um treinamento específico. Então, tudo isso faz a diferença. Assim como os pós-bariátricos, né, que são as pessoas que fazem cirurgia bariátrica, também tem os especialistas, então o personal que ele é direcionado a esse grupo. Tem personal que é direcionado ao grupo de gestantes, não é? Porque assim, é para todos, mas eles estudam também essas individualidades, o que é muito legal, assim, e mais que isso, né, é importante, é seguro e tem que ser feito. Exatamente. E pegando o gancho da professora Mara, da individualidade, nós vamos tratar do primeiro princípio do treinamento. Nós temos 5. Baseado nesses 5, que monta-se um treino. E é legal falar que não é só o treino de musculação ou de corrida, como a professora mencionou. Tem também para quem joga futebol. Você vai perceber, ó. O da individualidade biológica, que é o primeiro vermelhinho lá em cima, é o que a gente bateu na tecla desde o primeiro instante nessa aula. Temos que levar em consideração a questão de que cada organismo de cada indivíduo reage de uma forma a um estímulo, e deve também ser considerado a diferença entre sexo, a diferença entre etnias, a diferença entre a aptidão para as capacidades físicas. Opa!
Exato. Já vi capacidades físicas em algum momento da nossa vida. E nós estamos falando isso desde o 6º ano. Olha, nos anos iniciais falamos de capacidades físicas, mas sem citar, né? Mas já estamos treinando, viu, Juliana? Exatamente. Então, eu tenho que determinar, eu tenho que pensar na hora de montar o treinamento, seja ele para a pessoa jogar futebol, para a pessoa criar massa muscular na musculação lá, o treino de hipertrofia, para a pessoa correr uma maratona, eu tenho que pensar nessa individualidade biológica dela. Beleza? Aí a gente passa para o próximo, que é o princípio da sobrecarga. Exatamente o que a gente mencionou no início da aula. Eu vou lá fazer o treino da Mara, eu vou começar com o mesmo peso que a Mara? Não, de jeito nenhum. Mesma série? Não. Então existe uma evolução gradual. Então o princípio da sobrecarga, ele rege aí a questão de que eu tenho que ir adaptando aquela carga, seja ela peso, seja ela distância, né, o volume, a intensidade, para que eu possa obter um resultado. Porque também se eu ficar um ano inteiro fazendo a mesma coisa... Não tem, aí não continua a questão do estímulo, né? Então pensem, vocês são estimulados, aí desanima, é como músculo, aí estimulou, mas ficou naquela mesma base, aí pronto, a gente perdeu a vontade, nos desestimulamos. Precisamos de um novo estímulo, que é aí onde a gente entra com novos pesos, novas quantidades de repetições, é isso. Exatamente. E aí, depois nós temos a especificidade, é o treinamento específico. Vou dar um exemplo bem básico. Treinamento de goleiro, treinamento de atacante. Em alguns momentos, eles treinam juntos. Porém, parte do treino é treino específico. É específico para goleiro, específico para o atacante, específico para o zagueiro. Então, eu determino quais são os exercícios, quais são os movimentos que aquele meu aluno, meu atleta vai fazer. Vai realizar de acordo com a necessidade dele, tá? O atacante, ele não precisa, atacante do futebol, ele não precisa pensar em trabalhar muita flexibilidade na questão de amplitude de movimentos. Já o goleiro, sim. Ele não precisa ficar ali treinando no gol. Opa, ele tem a sua função no jogo, então é um treino específico para a função dele. Isso mesmo. E aí o nosso quarto princípio é o princípio da continuidade. Exatamente isso. Isso é meu. Vamos lá. Eu treinei balé, dança dos meus 3 anos aos meus 26 anos. E eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia. Digamos que 80% eu perdi. Por quê? Porque eu não continuei. Professora Mara, então quer dizer que a gente tem que fazer exercício físico o resto da nossa vida? E passa a ser gostoso quando a gente interioriza, vê os objetivos, vê que você tem uma melhora na qualidade de vida, e isso daí é como nos alimentar. Exatamente, cria hábito, vira parte da nossa vida. E aí, tá bom, eu fiquei dos 3 aos 26, foram 23 anos fazendo, não vou contar quantos anos eu tenho, quantos anos eu tô parada dessa prática profissional da dança, e aí eu quero voltar a fazer 4, 5 horas de dança intensa, igual eu fazia quando eu tinha meus 26 anos. É possível? Sim. Não. Então, mas você pode começar não da forma como você Exato. É isso. Eu falei uma coisa agora pra Mara. A Mara falou, eu posso fazer 4, 5 horas. Mas não na mesma intensidade. Isso. Então vamos lá, gente. Senão vai falar, vocês discordaram. Não, assim, ela pode, mas ela vai voltar numa intensidade bem menor. Essa questão do tempo tem que ser revista, porque como assim, depois de tanto tempo, já de cara 4 e 5 anos? Então vamos lá, 4, 5 horas. Vamos lá, professora Juliana. Então, 1 hora, duas vezes por semana, mas Juliana, continua que pode sim. Pode sim. Não, eu posso, mas aí eu tenho que ir gradativamente. Foi isso que a professora Mara quis dizer. Eu vou conseguir, mas eu não posso retornar após alguns anos, aliás, muitos anos, na mesma intensidade, na mesma frequência, no mesmo volume. Exato. E para falar sobre isso, nós temos aqui um cara sensacional. O nosso querido preparador físico Marcelo
Vitorino, ele é preparador físico do time de voleibol de Osasco. Ele esteve também nas Olimpíadas de Tóquio com a seleção do Quênia. Ele tem uma honra muito legal, né? Acompanhar. E eu e a Mara ficava assim, ai, ele já tá aparecendo na nossa aula. Ele mora no meu prédio, é uma pessoa super simples, super bacana, e trouxe um pouquinho de como ele trabalha os princípios de treinamento com o time de vôlei. Vamos ver? Fala galera, meu nome é Marcelo Vitorino, sou preparador físico do Osasco Voleibol Clube. Vim aqui para falar um pouquinho sobre os princípios do treinamento esportivo, né? Então vou colocar um pouco da realidade aí que a gente acaba usando no dia a dia com os atletas, né? Geralmente um atleta quando chega, a gente vai para o princípio da individualidade, que é onde a gente faz todo um mapa tentando achar como é cada articulação dela, como está cada musculatura dela, se está equilibrado a musculatura ou não, quantos anos ela tem, o quanto de gordura que tem. Tudo isso vai trazer um mapa do indivíduo para a gente estabelecer aí todo o processo de treinamento do atleta. Depois desse processo, a gente vai para o princípio da sobrecarga. Esse princípio, a gente vai fazer uma adaptação neuromuscular, onde a gente vai colocando gradativamente a intensidade, coloca um volume alto no princípio, com a intensidade baixa, vai adaptando, essa intensidade vai aumentando, ou seja, a sobrecarga vai aumentando e o volume vai diminuindo todo o tempo de treinamento que elas precisam estar. Tudo isso vai me trazer uma adaptação à força fisiológica para a gente conseguir aí dar continuidade ao treinamento. Continuando, quando a gente está dentro desse treinamento e já está adquirindo a força, a gente começa a levar os movimentos específicos do que você precisa. No meu caso, trabalho com o voleibol, eu preciso que ela faça movimentos específicos para o voleibol. Então, uma atacante que, como uma oposta, que ataca correndo para frente, ataca com essa velocidade indo para frente, a gente faz toda a estrutura de potência e agilidade para que ela ganhe esse movimento, né? Diferente de uma líbero, que vai fazer um movimento mais de defesa, sem salto, precisa de mais agilidade e mais velocidade na velocidade de reação, né? Então tudo isso a gente vai trazer esse específico aí que é para cada atleta. Para isso, a gente precisa dar continuidade ao treinamento, ou seja, ela precisa sempre ter o estímulo tanto de força na parte física, quanto na parte técnica, a movimentação do contato com a bola e tudo mais. Tudo isso vai trazer essa especificidade do voleibol para aquela atleta, ou do esporte que você está treinando. Então a gente não pode parar essa continuidade, manter sempre essa continuidade para que consiga essa progressão de performance. Da reversibilidade é quando a gente começa a cair, né? Então, por exemplo, se você para de treinar um pouco, 2 semanas, 3 semanas, você já começa a cair a performance, ou seja, você não tem mais aquele estímulo na musculatura que você estava tendo antes, e depois de 10 dias aí, geralmente você perde bastante do que você conquistou. Então, para perder, geralmente, é muito mais rápido do que para ganhar. É isso aí, espero ter contribuído. Um grande abraço para todos. Muito bacana ouvir um profissional, né, falando com propriedade. E deixa triste a última frase dele, né? É mais fácil perder do que ganhar. É exatamente isso. Então, assim, às vezes é como na academia, você treinou anos. Quando você volta, aí você ficou um período ali parado. Quando você volta, você pode voltar à academia? Pode voltar à academia. Mas eu não continuo naquele mesmo peso que eu fazia. Né? Na mesma série, né? E para voltar, eu vou iniciar ali, mas eu já fiz. Não, você é um iniciante novamente. Embora o nosso corpo, ele ainda tenha, né? Ali, você consegue resgatar, mas precisa respeitar essa questão do peso, porque senão você se lesiona. Né? Exatamente. E lembrando sempre que independente de qualquer coisa visual, vamos falar assim, a gente tem que pensar na nossa saúde. Habilidade da tela aí para os professores de plantão. Podem tirar print M13LGG 101. Essa foi a habilidade que nós trabalhamos hoje. Nosso moral, que nós aprendemos a importância aí do treinamento individualizado.
Mandem lá mensagem, dúvidas no Instagram para a professora mandar. Juliana e para a professora Mara. Aqui está nosso QR Code. Avaliem a aula e vamos embora? Vamos, então é importante se preocupar com isso quando vocês forem procurar a academia. E aí, Juliana, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias a gente volta. Beijos, tchau, tchau.